Todos os verões, o calor e a umidade trazem de volta um velho conhecido dos capixabas, o caramujo africano. Essa espécie foi introduzida no país na década de 80 para ser comercializada. O objetivo era que funcionasse como substituto de outro molusco, o escargot, esse aqui, que é consumido como uma iguaria em outros países. Mas isso não aconteceu. E sem consumo e sem um predador natural, o caramujo africano começou a se reproduzir fora de controle. E hoje é um transtorno em nosso estado, podendo ser responsável por várias doenças. E para falar sobre essa espécie e tirar todas as dúvidas da população sobre o que pode ser feito para o controle do caramujo africano, nós estamos aqui com a bióloga Clara Scarpati. Obrigada por sua participação. Vamos às perguntas? Olá, meu nome é Juliana Machado. Eu gostaria de saber qual a diferença do caramujo africano para o caramujo comum. Juliana, não é possível estabelecer uma diferença porque existem diversas espécies de caramujos, né? Não existe uma espécie de caramujo comum em especial, né? O que a gente pode destacar com relação ao caramujo africano é que ele apresenta esse tipo de concha, com essas cores e expressões, e a diferença dele principal em relação aos demais caramujos. Olá, meu nome é Elza Filgueiras. Eu gostaria de saber quais são as doenças que o caramujo africano pode transmitir. Elza, o caramujo africano, ele é um potencial hospedeiro de dois parasitas, né? Um que provoca um tipo de meningite e outro que pode provocar uma doença abdominal. O que quer dizer ser um potencial hospedeiro? Que não necessariamente todo animal caramujo tem esses dois parasitas, né? E com relação ao risco de transmissão, ele é considerado um animal que confere um baixo risco, né, de transmissão dessas doenças ao ser humano, o que não quer dizer que não são necessários cuidados, né, com relação a esse animal. Por exemplo, não é recomendado manipular o caramujo, tocar com as mãos desprotegidas, porque esse parasita ele pode, de certa forma, penetrar no nosso corpo pelas mucosas, olho, boca. Então, a recomendação é que você evite manusear o caramujo, apesar do seu baixo risco de transmissão de doença. Meu nome é Cristiana e eu gostaria de saber como é que o caramujo africano se reproduz. Cristiana, o caramujo africano é uma espécie hermafrodita, ou seja, cada indivíduo ele consegue, no caso, por conta própria, dispor de ovos no meio ambiente. E é só a título de demonstração, esses aqui são os ovos que são disponibilizados, né, dispostos no ambiente pelo animal. Ele depõe esses ovos no solo, né, dentro do solo, em locais normalmente tem um pouco de umidade, protegidos da luz e do calor. Cada animal pode colocar até 400 ovos no ambiente 5 vezes por ano. Então, é possível verificar que um grande número de indivíduos pode estar emergindo desses ovos, né, durante todo o ano. Devido a esse motivo, né, que ele é considerado uma espécie de difícil erradicação, porque ele se reproduz muito rápido e em grande número. Meu nome é Carlos. Aí eu queria saber se existe um remédio para combater esses caramujos africanos, né, que estão tomando conta de tudo. Lá em casa, principalmente, está cheio. Tem um monte lá em casa de caramujo lá. E até agora eu não achei um remédio para matar isso. Carlos, como o caramujo africano é uma espécie exótica, não há um predador natural no Brasil que possa, no caso, regular, né, o tamanho das populações. Então, por causa disso que essa espécie é considerada realmente uma praga. É um grande problema na agricultura, um grande problema no meio urbano, devido à sua rapidez de reprodução e a grande quantidade de indivíduos, né? Então, apesar desse incômodo, grande número de animais em situações de infestação, a orientação é que se trabalhe com esse combate pela catação, ou seja, catação manual dos indivíduos. Existem alguns produtos químicos que são usados em situações específicas, com grande infestação, mas o uso desses produtos ele tem que ser muito criterioso, porque o produto químico pode, de certa forma, afetar o solo, prejudicar o meio ambiente. Então, a orientação mesmo realmente é catação manual. Meu nome é Paulo, eu queria saber se o caramujo pode prejudicar o meio ambiente.
Paulo, como o caramujo ele é uma espécie exótica, ele acaba que não tem predadores, né, que possam controlar a população, então ele se reproduz sem nenhum tipo de controle. E sim, devido a essa característica, ele acaba competindo com as outras espécies de caramujo e acaba, de certa forma, as espécies de caramujo nativas do Brasil acabam que se prejudicam com relação à competição desse caramujo africano, por conta dessa falta de predadores. Olá, meu nome é Caio. Eu gostaria de saber se a carapaça do caramujo pode servir de criadouro para mosquito da dengue. Caio, a sua pergunta é muito importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo no Brasil, com relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, especialmente em razão da dengue e da zika, né? A concha do caramujo africano, sim, se ela for descartada no ambiente, o indivíduo, no caso o caramujo, ele morrer e a concha permanecer no ambiente, sim, ela pode acumular água, né, de chuva, por exemplo, e ela pode se tornar um potencial criador do mosquito. Inclusive, essa situação de concha com foco de mosquito já foi encontrado em atividades de campo pelos agentes de endemias para controle da doença. Olá, meu nome é Marina. O que eu devo fazer se eu encontrar um caramujo africano no meu quintal? Marina, como eu expliquei anteriormente, o controle do caramujo, a melhor forma de controlar é através da catação. Então, se você encontrar um, dois ou um grupo de caramujos na sua casa, a orientação que nós damos é a seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é proteger as suas mãos. Então, você vai usar uma luva ou uma sacola plástica mesmo de supermercado. A ideia é não tocar diretamente no caramujo. Protegidas as mãos, você vai pegar os caramujos, no caso, que estiverem no quintal e colocá-los dentro de uma lata, como essa, uma lata de tinta, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, colocando os caramujos dentro da lata de tinta. E aí, a partir do momento que você juntou uma quantidade de caramujos nessa lata, você vai usar, você vai trabalhar com a incineração desses animais. Você vai pegar um copo ou, no caso, uma xícara de álcool mesmo, despejar aqui dentro dessa lata. Muito cuidado com o álcool, né? É importante que sempre uma pessoa adulta faça esse procedimento. Vai até a fogo nessa lata. Até a do fogo, no caso, animais incinerados, esses animais eles podem ser, no caso, a concha, descartado no lixo comum, no lixo doméstico, junto com os demais descartes, né, da sua residência. Clara, eu também tenho uma pergunta. Existe na biologia alguma medida, algum controle biológico que possa exterminar o caramujo africano do nosso estado? Bom, o caramujo africano, ele é uma espécie exótica, então não há um predador natural, não só no estado, mas no Brasil como um todo. Então, pensar na eliminação definitiva dessa espécie realmente é um desafio muito grande, porque isso demandaria um controle, um amplo controle, né, de forma simultânea, de forma coordenada. E aí, dada a biologia mesmo do caramujo, que no caso, a reprodução rápida, com um grande número de indivíduos, então pensar numa eliminação definitiva desses indivíduos no estado realmente seria um desafio muito grande, né? A orientação que é sempre passada com relação à infestação de caramujo é que os responsáveis pelos imóveis, pelas residências, sempre realizem, né, a catação manual desses indivíduos, desses animais, e mantenha o quintal, mantenha a área limpa, sem acumulação de entulho, com o local organizado, e faça sempre essa vistoria minimamente uma vez por semana para evitar, no caso, a proliferação de grande número de indivíduos. Obrigada, Clara. E você acompanhou mais um programa Utilidade Pública. O tema dessa edição foi caramujo africano. E se você também tiver uma sugestão de tema ou quiser fazer um comentário sobre o nosso programa, basta escrever para tvales.es@gmail.com. Por hoje é só, obrigada por sua companhia e até a próxima.